então à meditação dessa noite. Eu quero pensar com vocês no seguinte tema, no seguinte título para essa noite: o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador é o tema da nossa meditação dessa noite. O vocabulário referente à adoração na palavra de Deus é muito extenso. A Bíblia fala, descreve, ensina tudo sobre adoração. O povo de Israel, meus queridos, eles usavam o louvor público, as orações, para expressar o seu amor e a sua gratidão a Deus, em um autêntico momento, em autêntico culto de adoração a Deus. Entre os teólogos existem visões diferentes quanto à adoração, mas nós não vamos entrar aqui nessa discussão. Para nós, o que importa é o que a Bíblia fala, é o que a palavra de Deus nos ensina. É isso que importa para nós. E o conceito, amados, o conceito essencial de adoração, tanto no Velho Testamento como no Novo, é de servir, é de estar a serviço do Senhor, é estar trabalhando para o Senhor, é de servir. Esse é um conceito essencial de adoração. Isso significa, meus amados irmãos, que a adoração, ela não se dá em um momento, a adoração não se dá em um evento, a adoração não se dá em um determinado horário, não, ela continua, ela é duradoura, ela continua, ela não se encerra. Quando nós pensamos em adoração, um trabalho, um serviço para o Senhor. E é interessante, queridos, que existe adoração que não agrada a Deus. Existe adoração ou adoradores que não agradam a Deus. E eu digo isso olhando para a palavra de Deus. A Bíblia, ela relata que Deus ordenou ao rei Saul que ele realizasse um trabalho, que ele realizasse um serviço. Ele tinha que destruir um povo que não vivia de acordo com a vontade de Deus, um povo terrível. E ele tinha que destruir tudo, era para ele destruir tudo. E o rei, ele não obedece totalmente à palavra de Deus. E ele se julgava ser um adorador, um verdadeiro adorador. Ele se achava um verdadeiro adorador, mas ele não segue, ele não cumpre toda a determinação do Senhor. E Deus, ele fala algo sobre o rei. E isso está em 1 Samuel 15. Inicialmente nós vamos estar lendo 2 versículos, e eu convido você a vir comigo até 1 Samuel 15, versículo 10 e 11. Veja só o que diz, meus amados. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Meus queridos, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo que Deus possibilita a gente estar fazendo, é Ele que nos permite, é Ele que possibilita. Você está aqui nessa noite, é porque Deus possibilitou você estar aqui. Veja só, a semana passada a Márcia estava internada no hospital. Hoje ela está aqui conosco na igreja, porque Deus permitiu. Ele tem o controle de tudo em suas mãos. A nossa vida está nas mãos do Senhor, e é Ele que nos possibilita a fazer qualquer coisa. Sabendo disso, qual o desejo do nosso coração? Qual o desejo do coração da igreja? Agradar o Senhor, agradar o Deus Todo-Poderoso, sabendo que Ele tem controle de tudo, que Ele que me permite fazer qualquer coisa. Então eu tenho desejo de agradar. E quando nós fazemos algum trabalho, algum serviço para o Senhor, seja aqui na igreja ou fora da igreja, pode ser, meus queridos, que a gente cometa alguma falha, algum erro. Veja só, eu me preparei para estar aqui trazendo essa meditação para a igreja, mas eu posso errar. Eu posso errar em uma colocação, eu posso errar em falar alguma coisa. Não é esse o meu desejo.
Nós queremos oferecer o melhor para o Senhor, mas nós podemos errar. Mas, acontecendo o erro, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o desejo do nosso coração e Ele sabe que nós queremos oferecer o melhor para Ele. Ele, olhando para o seu coração, Ele ainda assim se agrada, mesmo você errando. Agora, o que vai desagradar a Deus? Quando nós erramos consciente. Você sabendo que está errado e ainda assim você faz. Você está na frente da igreja ensinando algo que não deve, mas você ensina, levando o povo a errar. Isso desagrada a Deus. Ou não vivendo aquilo que você ensina, ou não vivendo aquilo que você canta, ou não vivendo aquilo que a igreja canta em uma mensagem musical, como essas que nós cantamos, tão lindas. Isso desagrada o Senhor. Isso desagrada a Deus, quando nós não vivemos aquilo que nós falamos, aquilo que nós cantamos. Mas olha só, irmãos, veja só o que diz o versículo 13 desse mesmo capítulo, 1 Samuel 15, versículo 13. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor abençoe, segui as instruções do Senhor. Amados, é interessante que o rei já começa a se explicar para o homem de Deus. Ele não perguntou nada, mas ele já vai se explicando. Olha, eu fiz tudo conforme Deus ordenou. Ele sabia, amados, que não tinha feito. Ele sabia que alguma coisa ele deixou a desejar, consciente, sabendo que estava errado. Ele já vai se explicando, ele já vai dando explicações, sem ter perguntado nada a ele. Eu percebo aqui também que Saul, ele tenta enganar o homem de Deus. O rei tenta enganar, dizendo: olha, nós temos tudo, está tudo certo, está tudo ok. E eu fico a pensar, quantas vezes os adoradores de Deus tentam enganar, os jovens tentam enganar os pais, batizados, adoradores já, membros da igreja, e tentam enganar os pais. Pai, mãe, olha, estou indo na reunião dos jovens da igreja. Tá bom, meu filho, tá bom, minha filha, mas não está indo não, está indo para outro lugar. Tentam enganar. Quantas ovelhas tentam enganar os seus líderes, tentam enganar o pastor? Amados, um verdadeiro adorador, ele precisa andar com a verdade. A verdade precisa estar do lado dele. Ele não pode abrir mão da verdade. O rei tenta enganar, ele tenta tapear as coisas, ele tenta enrolar as coisas, sabendo que estava errado. E muitas vezes nós agimos também dessa forma. Mas olha só o versículo 14, veja só, vamos seguir aqui na leitura. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? A ordem, meus amados irmãos, era destruir tudo ali desagradava a Deus, tudo ali era para ser destruído. Mas Saul achou que ele poderia mudar a ordem de Deus. Ele achou que poderia fazer conforme a sua vontade. Quantos líderes acham que pode mudar as coisas? Acham que pode mudar aquilo que está na palavra de Deus? Acham que podem fazer da forma que convém? Não, amados irmãos. Nós precisamos seguir a palavra de Deus, precisamos seguir as instruções do Senhor. O verdadeiro adorador, ele segue à risca aquilo que Deus ordenou, aquilo que Deus deixou. Não podemos mudar as ordens de Deus, não podemos mudar aquilo que o Senhor deixou. Mas vamos seguir mais um versículo. Agora o versículo 15. Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Além, meus queridos irmãos, de enganar o homem de Deus, o profeta, ele transfere a responsabilidade. A culpa é dos soldados. Olha, foram os soldados que fizeram. Não tem nada a ver com isso, foram os soldados. Meus queridos, nós ouvimos o pastor José falando
algumas semanas atrás, de transferir responsabilidade. Um verdadeiro adorador, ele precisa assumir os seus atos, ele precisa assumir responsabilidade, ele precisa assumir responsabilidade diante de Deus, diante da igreja, diante da sua família, diante da sociedade. Ele era o rei, ele era o comandante, ele estava ali na frente do exército, e ele passa a responsabilidade para quem? Para os soldados. Se fosse um soldado passando a responsabilidade para o seu superior, ainda assim a gente não está certo, mas compreenderia. Agora o rei passando a responsabilidade para os soldados, acima do rei, quem estava ali, amados irmãos? Deus colocou ele ali na frente do povo, escolheu ele. Quem depois dele? Se não Deus, mas ele passa a responsabilidade, ele coloca a culpa nos soldados, mas ele coloca a culpa, mas ele também tenta justificar eles. Ele diz: eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificarem ao Senhor, seu Deus. Veja que ele queria adorar, veja que ele queria prestar um culto ao Senhor, mas de uma forma errada, com desobediência, não cumprindo as ordens de Deus. Meus irmãos, algumas pessoas questionam a Deus, perguntam a Deus: por que isso está acontecendo comigo? Por que isso veio sobre mim, sobre a minha família? Eu sou um verdadeiro adorador, por que isso está acontecendo comigo? Eu pergunto a você, verdadeiro adorador. Deus diz para você: não vá, mas você vai. Deus diz para você fazer, mas você não faz. Deus diz para você não ir, mas você vai. Deus diz para você entrar pela direita, você escolhe a esquerda. Deus diz para você: não ande em caminhos estranhos, mas você escolhe andar por caminhos estranhos. E aí vem as consequências, vem sofrimento. Alguns anos atrás, meus queridos, entrou um jovem aqui na igreja. E esse jovem entrou aqui totalmente bêbado, totalmente drogado. Sentou, ficou alguns minutos, nós ficamos próximos dele, depois ele saiu, foi embora. E alguns irmãos conheciam aquele jovem, então veio a história dele. Cresceu aqui no nosso bairro, frequentava, era membro de uma das igrejas aqui do nosso bairro, cresceu na igreja, líder de jovens, participando do grupo de música da igreja, trazia estudos para a igreja, e hoje está nessa situação, porque um dia ele escolheu por andar por caminhos estranhos. E Deus avisa, Deus fala, Deus mostra, como está falando nessa noite. E nós precisamos ouvir quais os caminhos que nós temos andado como adoradores de Deus. Precisamos escolher caminhos santos. Mas o versículo 19, meus queridos, olha só, aqui é um diálogo. Eu escolhi alguns versículos, mas se você quiser, leia depois todo esse capítulo, leia toda essa passagem bíblica. Olha só, o versículo 19 diz: por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? E aí, novamente, o rei ele vai se justificar. Mas nós vamos ler o versículo 22 e 23. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Adoração que não agrada a Deus, uma adoração que não agradava a Deus. Ele se achava o verdadeiro adorador, mas não agradava ao Senhor. Mas eu quero falar também nessa noite sobre a adoração que agrada a Deus. Para isso, eu convido você a vir comigo até o Salmo 100. O Salmo 100, meus amados, nos apresenta valores, princípios fundamentais dessa adoração que vai agradar o Senhor. E o versículo 1
Eu vou ler na versão João Ferreira de Almeida, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. O primeiro versículo diz que todos os moradores da terra devem adorar o Senhor. Meus amados irmãos, ser um adorador do Deus eterno é um privilégio, é um prazer, é indescritível. Aquilo que nós passamos, aquilo que nós vivemos, estar diante de Deus é um privilégio. E todos os moradores da terra devem ter a oportunidade de vir a ser um adorador desse Deus. De que forma? Através do Evangelho de Cristo Jesus, através da palavra de Deus sendo proclamada, divulgada, pregada para as pessoas. Como é bom ser um adorador. Irmãos, este mundo está precisando de Cristo Jesus. Como o irmão Fernando pregou de manhã, estamos vivendo momentos difíceis, e esse mundo precisa de adoradores. Esse mundo precisa de pessoas que clamem o nome de Deus. A gente olha para a história da humanidade. O homem fez guerra, faz guerra, como está acontecendo, e ainda irá fazer guerra. Sabe por quê? Porque não são adoradores do Deus eterno, não conhecem o Senhor, não conhecem o Deus Criador dos céus e da terra, não conhecem o seu Filho Jesus Cristo, porque se conhecesse, amaria o próximo. E a comunicação, o meio de comunicação, ele é muito bom, mas também, amados, nos deixa impressionados. Quando nós olhamos e a gente vê um tanque de guerra passando por cima de um carro, simplesmente passando por cima de um carro, onde os soldados não sabem se ali tem uma família, tem crianças, não, simplesmente passando por cima. Veja se não está faltando amor, se não está faltando nesse mundo adoradores do Deus eterno. E é por isso que nós precisamos adorar, é por isso que nós precisamos proclamar, para que eles venham conhecer Deus. O ser divino a quem nós adoramos é o Senhor, governador do universo, revestido de glória e majestade. Esse é o nosso Deus, entronizado acima dos querubins. Esse é o nosso Senhor, e essas pessoas precisam conhecer. Mas o versículo 2 diz que servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. O versículo 2 afirma que precisamos adorar a Deus com alegria. Essa alegria decorre do entendimento de quem Deus é, do que Ele fez e do que Ele faz. Aqueles que meditam sobre a grandeza de Deus não podem comparecer diante dele gelados. Não, amados, nós não podemos vir ao culto gelados. Aqueles que compreendem o amor de Deus demonstrado na cruz de Cristo só pode comparecer para a adoração com alegria. O culto é um momento de alegria, é um momento de festa, e nós precisamos estar diante de Deus demonstrando essa alegria. É claro que existem momentos que nós vamos passar por tristeza, e você vai vir sim à igreja triste, cabisbaixo. Quando esse momento chegar, você não deve ficar em casa, você deve vir à igreja. Eu preciso comparecer na igreja alegre. Amados, se está tudo bem, sim, mas aqui é o local de nós mostrarmos como nós estamos. E se você está triste, venha da forma que você estiver. Sabe o que acontece quando nós estamos tristes e você vem à igreja cabisbaixo, triste por alguma coisa que está acontecendo, ou por algo que você está passando? Quando nós estamos louvando, ou quando você está ouvindo a palavra, a vontade que nós temos é de chorar, e você deve chorar. E sabe por que isso acontece? Porque o Espírito Santo de Deus quer enxugar as suas lágrimas. Aqui é o local, aqui é o lugar de nós chorarmos, sim. Aqui é o local de nós se alegrarmos, sim. Aqui é o local de nós mostrarmos para o Senhor como nós estamos. Aqui é o local onde nós recuperamos as nossas forças. O culto, meu querido irmão, é um encontro do povo de Deus com um Deus poderoso. Olha que coisa linda, olha que coisa grandiosa.
o povo de Deus se reunindo para o encontro com Deus. O principal propósito de todos que adoram, que prestam culto a Deus, é adorar de todo o coração. Mas esse também é o momento em que nós buscamos o fortalecimento da fé, o fortalecimento do compromisso com Deus e o fortalecimento dos ensinos da palavra de Deus. Por que o fortalecimento da fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Como você quer crescer em adoração se você não cresce em fé? E quando nós estamos na casa de Deus, nós crescemos em fé. Hoje nós fomos para casa e a Márcia disse: a minha fé foi fortalecida hoje. Ela nem sabia da minha mensagem, mas falou, pelo culto que nós tivemos, a palavra pregada, depois o ensino da escola bíblica, e aí a nossa fé é fortalecida. Tudo isso para agradar o Senhor, mas também o fortalecimento do nosso compromisso, o nosso compromisso com Deus. O verdadeiro adorador, ele tem um compromisso com Deus, com o Filho de Deus, Jesus Cristo, com a igreja de Cristo. Como podemos ser verdadeiros adoradores sem compromisso? Impossível. Impossível. Nós temos uma ferramenta aqui na igreja fundamental para alcançar pessoas, que é o culto online, mas nós não podemos trocar esse convívio, estar na igreja onde nós somos fortalecidos, onde nós podemos chorar e receber um abraço do irmão e o conforto, o consolo do Espírito Santo que nos fortalece para enfrentarmos o mundo. Não podemos trocar. Também aqui, amados, neste momento é o momento de nós buscarmos o fortalecimento do ensino da palavra de Deus. Por quê? Como você pode adorar quem você não conhece? Como podemos adorar se nós não conhecemos? E é preciso buscar e ter mais conhecimento do Deus Todo-Poderoso. E quando nós buscamos conhecimento, a nossa mente vai abrindo para as coisas do Senhor. A mente iluminada pela verdade nos leva para caminho santo, para caminhos santos. A mente iluminada pela verdade produz fogo no coração e nos leva a prestar um culto onde os adoradores reconhecem e compreendem a gloriosa majestade de Deus. O versículo 3 diz: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Dependemos dele completamente para viver, como povo formado por Ele para declarar o seu louvor. Somos criação de Deus, meus amados irmãos. Não viemos ao mundo por acaso, não somos frutos de uma evolução. Deus nos formou e somos propriedade exclusivas de Deus. Pois Ele não apenas nos criou, mas também nos redimiu. Ele tem duplo direito sobre a nossa vida: o direito de criação e o direito de redenção. Ele nos resgatou do pecado, Ele nos chamou, nos resgatou para a sua maravilhosa luz. Entre todos os povos da terra, fomos escolhidos para sermos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Não podemos nos aproximar de Deus sem saber que pertencemos a Ele. É por isso que o apóstolo ele escreve. Ele afirma que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Não há como fugir, não há como sair da presença do Deus Todo-Poderoso. No momento que compreendemos quem Deus é e que nós somos dele, somos conduzidos para um único caminho: ser adorador. Deixar de adorá-lo é o mesmo que se perder. É perder o ponto central da vida do ser humano. É perder o ponto central para o qual o ser humano foi criado. É sair do principal objetivo da vida: adorar a Deus. O versículo 4 diz: entrai pelas portas dele com louvor, e seus átrios com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Os cânticos alegres devem ser a resposta ao que Deus é.
A alegria é dada por Ele e deve voltar a Ele por meio da nossa adoração. A adoração deve fluir da compreensão da divindade de Deus. O desejo do verdadeiro adorador é obedecer a Deus e adorá-lo com tudo que possui, com tudo que temos, com tudo que nós somos. Versículo 5: porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Seus atributos como bondade, misericórdia, verdade e fidelidade devem ser anunciadas com força e entusiasmo por nós, para que outras pessoas venham conhecer o Deus Todo-Poderoso. O meu rosto, o seu rosto deve resplandecer, sua alma deve estar em chama, seu louvor deve ser um aroma suave, chegando ao trono de Deus. E o resultado disso? Deus derramando bênçãos dos altos céus para o seu povo. Mas fazemos isso para receber bênçãos? Não, nós o adoramos pelo que Ele é. Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas eu quero também ir com você até o Novo Testamento. Quero que você venha comigo até João 4, versículo 24. O Salmo 100 nos deixa uma linda lição. Lição essa que o verdadeiro adorador deve colocar em seu coração e seguir. Mas o nosso mestre ele diz que Deus é Espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Devemos adorar a Deus com todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração. Fomos criados por Deus com razão, emoção e capacidade de escolha. Portanto, o nosso ser, todo o nosso ser, precisa estar envolvido na adoração. A nossa escolha, a nossa razão e a nossa emoção. Amados, ser um adorador é um ato de escolha. Eu escolhi ser um adorador. A igreja escolheu ser adorador. Nós escolhemos ser adoradores do Deus eterno. É um ato de escolha. Essa é a melhor escolha que uma pessoa pode tomar em sua vida. E como eu faço para ser um adorador? É por meio de Cristo Jesus. É preciso escolher Cristo Jesus. É preciso aceitar Ele como o único e suficiente Salvador de sua vida, para que você venha a ser um adorador. Não existe outro caminho, não existe outra forma. Você pode fazer de tudo, pode fazer boas obras, obras de caridade, mas sem Cristo é impossível ser um adorador. O nosso culto, a nossa adoração, o culto racional não é apenas um tempo de cântico que temos na igreja, mas é a oferta do nosso corpo a Deus na dinâmica da vida. Nós oferecemos o nosso corpo, nós oferecemos a nossa vida, nós oferecemos o nosso viver todos os dias para adorar a Deus. O adorador precisa entender que a sua vida deve ser vida de adoração. Deus não está procurando adoração, mas verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está procurando culto, mas sim pessoas que prestem este culto a Ele com verdade, em espírito e em verdade. A prática da adoração jamais pode ser separada da pessoa do adorador. Não existe o Marcelo e não existe o adorador Marcelo, não. É uma única pessoa, é um adorador. Eu sou um adorador aqui na igreja, eu sou um adorador na minha casa, eu sou um adorador no meu serviço. O adorador precisa entender que o culto separado da vida cotidiana não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Eu estou próximo de concluir, meus amados irmãos, a nossa meditação dessa noite. E eu convido já alguns lugares para vir à frente, para nós estarmos louvando a Deus. Jesus nos ensinou a adorar. Jesus nos ensinou a adorar a Deus em espírito e em verdade. O culto precisa ser bíblico e de todo o coração. Não podemos, amados irmãos, fugir da palavra de Deus. Hoje, alguns adoradores, ou dizem ser adoradores, procuram outros ensinos para adorar a Deus. Não, é a Bíblia, sempre a Bíblia, é ela que direciona a nossa adoração. Precisamos estar ligados, precisamos estar
atenados naquilo que a Bíblia nos fala quanto à adoração. Precisamos ter a mente iluminada pela verdade das Escrituras e o coração aquecido pela graça de Deus. Não é o lugar que vai melhorar a adoração. Não é a igreja vazia ou a igreja lotada, não. Não é um templo bonito ou um templo vazio, não. É claro que nós queremos uma igreja bonita, porque o nosso Deus merece o melhor, mas não é a igreja, não é o conforto da igreja, não é a igreja cheia, não é a igreja vazia, não. Não, é a atitude do adorador, é a minha atitude, é a sua atitude que vai fazer a diferença na adoração. É preciso entender, meus amados, que Jesus ele deve ser o centro da nossa adoração. E ele disse para a mulher samaritana que a adoração não é centrada em lugares, não é centrada em um lugar. A adoração é onde o adorador está fazendo diferença, causando diferença, mostrando diferença para as pessoas. Eu sou um adorador na segunda-feira, eu sou um adorador na terça-feira, eu sou um adorador na quinta-feira à noite, onde eu estou estudando, eu sou um adorador na minha casa, onde as pessoas ainda não conhecem Cristo Jesus. Eu sou um adorador, o tempo todo eu sou um adorador, eu quero ser um adorador. A nossa adoração será vazia se Cristo não for o centro. A principal missão da igreja para mim é a adoração, é adorar o grande Deus. O propósito da vida do ser humano é adorar a Deus. Quando nós não adoramos a Deus, ou quando o homem longe de Deus, ele se perde totalmente. E aí a gente vê loucuras, o homem cometendo loucuras porque ele se perdeu, ele saiu da presença de Deus. E quando nós estamos próximos de Deus, através de Cristo Jesus, nós somos verdadeiros adoradores. Nós somos adoradores hoje e seremos adoradores para a eternidade. Somos adoradores porque a mensagem de Cristo Jesus chegou aos nossos corações, que precisa chegar no coração daquelas pessoas que ainda não conhecem. Ser um adorador é um ato de escolha, e nós escolhemos ser adoradores. Eu convido você a se colocar de pé. Vamos estar orando, vamos falar com o Senhor, agradecer a Ele porque a sua palavra chegou aos nossos corações e hoje nós podemos adorar em espírito e em verdade. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pela verdade da Bíblia, a verdade das Escrituras que chegou até o nosso coração, entrou na nossa vida e causou transformação. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós somos adoradores verdadeiros, nós somos adoradores do Senhor, ó Pai, e por isso andamos na contramão dessa sociedade, vivemos de uma forma diferente, vivemos para agradar o Senhor, e como é bom viver para agradar o Senhor, ó Deus. Pai, que possamos estar atentos para aquilo que nós estamos fazendo, possamos estar, ó Deus, observando as nossas escolhas, que possamos entender que a adoração não se dá só neste momento. Esse momento é precioso, é importante, sim, é um encontro da tua igreja para adorar o teu nome, mas ser adorador todos os dias da semana, é isso que vai agradar o Senhor, é isso que vai fazer diferença, e nós vamos ser abençoados. Mas nós não fazemos buscando, nós fazemos porque o Senhor é Deus em nossas vidas e nós o adoramos. Pai, nós te agradecemos mais uma vez por esse momento. Nos abençoe, leva-nos de volta para os nossos lares, amparados e protegidos por ti. E nós oramos agora e sempre, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.